Só da igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu estava com saudade de estar aqui, tendo em vista esse período. Nós nos afastamos por conta do pleito político e eu fiquei com muita saudade e até pouco que arrependido. Da outra vez eu disse: eu não vou me candidatar porque eu era dirigente da escola bíblica e eu não troquei a dirigência para ser um vereador. Mas Deus já tinha falado comigo e disse que ia me colocar lá naquela Câmara. Eu não estava nem preocupado, irmão. Minha campanha foi bem tranquila, só de oração. E eu quero agradecer à igreja, aos irmãos, pastor Jalmir, a irmã Dinal, os irmãos que oraram por nós. E eu peço que continuem orando por nós, né? E a igreja Assembleia de Deus abriu o livro bonito, vai fazer 8 anos, mas já tem um vereador dela aqui. Amém? E que nós possamos ali legislar para a glória de Deus, né? Que ali o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja magnificado, seja engrandecido por meio das nossas vidas, porque a gente também representa o povo de Deus também, né? Então eu quero agradecer aos irmãos, cada irmão, cada irmã, cada adolescente, por essa vitória. Amém, irmão? Essa vitória não é a vitória do homem, é uma vitória de Deus. É uma vitória que muitos diziam, né? É muito difícil. O partido que eu estava era muito difícil, chamava o Grupo da Morte. Uma pessoa chegou para mim e disse: mas que dia, pai, te colocaram para ser cauda. Só que a Bíblia diz que por Deus não é cauda, é cabeça. E foi mesmo assim, né? E eu digo uma coisa aos irmãos: permaneça glorificando o nome do Senhor, permaneça servindo a Ele, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida, porque Ele é fiel para fazer o impossível acontecer na vida do crente. E Ele é fiel para fazer tudo o que Ele prometeu. Então continue adorando, continue crendo e principalmente trabalhando na seara do Senhor, porque tem recompensa. Amém, meus irmãos? Então quero agradecer aos irmãos, também colocar à disposição dos irmãos para a gente fazer uma legislatura para a glória de Deus. Eu estava ali, são 3 vereadores e só tem 2 evangélicos. E eu chamei o outro, irmão Roberval, e quero deixar registrado aqui no YouTube que nós estamos preparados para ir para a Cova dos Leões e para a Fornalha de Fogo. Mas o nome do Senhor será glorificado, né? Porque é um ambiente que muitos já não acreditam mais. Mas eu creio que Deus tem algo para fazer por meio da nossa vida ali naquele lugar. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus, registrado por Lucas, capítulo 21, versículo 28. Também agradecer a oportunidade ao nosso pastor Jalmir por essa doutrina, mais uma vez, fazemos a leitura da palavra. Lucas 21 e 28. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 21, versículo número 28, diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Na minha Bíblia atualizada, na sua Bíblia corrigida, tem dizendo assim: erguei as vossas cabeças, quando essas coisas se sucederem. E a gente vai hoje ler a palavra do Senhor, meus irmãos, e falar sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, que está iminente, está para acontecer, está à porta a volta de Jesus.
Quantos mais precisam de oração? Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa, nessa casa de oração, ó Pai, nessa casa em que o Senhor fala, que o Senhor renova, que o Senhor transforma, nessa casa que o Senhor restaura, nessa casa que o Senhor nos abraça, nos conforta, nos consola, e fala mais uma vez ao nosso coração, ó Pai, por meio da tua palavra, abrindo a revelação do céu, ó Pai, os mistérios das Escrituras que sejam reveladas mediante a ação do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, ó Pai. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, para conosco, ó Deus, retira tudo que não te agrada, toda ação contrária, ó Pai, para que a tua palavra seja aplicada, ó Pai, para que a tua palavra seja ministrada e que teu nome seja glorificado mais uma vez nesse lugar, ó Pai. Te louvamos por mais uma vez estar aqui, Senhor, na tua casa, e te agradecemos por tudo que passou, ó Pai, tudo que aconteceu, e te louvamos também por tudo que acontece e irá acontecer. Ó Deus, abençoa cada um que chegou aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir. Ó Deus, ajuda, conforta, aquele que está caído, levanta, aquele que está triste, alegra, aquele que está desesperado, ó Pai, traz, ó Pai, providência, em nome de Jesus te agradecemos, amém. Amém, meus irmãos, se não poder sentar, autorização do nosso pastor. Meus irmãos, esse período que nós vivemos, estamos numa aceleração tão grande do tempo, que já estamos em dezembro de 2020. Muitas pessoas estão dizendo, eu queria que esse ano passasse logo, e passou. Está findando 2020, mas está começando um novo ano, 2021, porém a gente enfrentando as mesmas dificuldades. A principal dificuldade que a nação e o planeta Terra está enfrentando é ainda essa pandemia. Nós vamos entrar em 2021 falando de algo que aconteceu em 2019, que é esse Covid-19, que ele vem do ano passado, e a gente está terminando o ano, findando o ano, e praticamente está recomeçando novamente essa nova onda desse coronavírus, os homens atrás da vacina, e aí o Brasil vai começar agora em janeiro, o Reino Unido já está começando, e o mundo para cima e para baixo, procurando uma cura para uma doença que chegou e abalou e parou o mundo. As igrejas fecharam a porta em algum lugar, fomos proibidos de nos ajuntar, fomos proibidos de nos reunir, e a gente passando por isso e vendo também nos Emirados Árabes, uma nação em que era inimiga de Israel, e na cidade de Dubai, o maior prédio do mundo, vemos a bandeira de Israel estampada para que todo mundo veja por meio da internet, por meio da rede social, e vimos que a promessa da segunda vinda de Jesus está a cumprir, está se cumprindo. Ela está sendo, meus irmãos, com uma evidência tão forte, tão impactante, que a igreja, ela precisa, nesse momento ao qual nós estamos vivendo, despertar para isso, orar e agradecer e exultar, porque Jesus está voltando, e essa é a maior promessa que a igreja espera. A maior promessa não é bem material, a maior promessa não é a casa, não é emprego, a maior promessa é que Jesus vem nos buscar, vem te buscar, vem buscar a igreja amada para nos levar ao céu, para o arrebatamento que está iminente. Nós precisamos entender que vivemos esses dias, vivemos absolutamente a segunda vinda de Jesus na terra, e todo olho verá. E aqui, irmão, capítulo 21 e versículo 28 do livro de Lucas, Jesus ele está aqui respondendo a uma pergunta dos discípulos, a qual ele perguntou: Jesus, quando serão essas coisas? Quando vai acontecer? Jesus, no final, ao explicar todas essas coisas, ele disse: erguei as vossas cabeças e exultai, ou seja, ele está dizendo, e alegrai-vos, porque a redenção, a vinda de Jesus, ela se aproxima. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Meus irmãos, queria que os irmãos agora abrissem sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, para a gente falar de 7 sinais da volta de Jesus. 7 sinais de que ele já está voltando. 7 sinais que a gente venha a perceber e venha
a atentar para a volta de Jesus, que é a maior promessa, uma promessa em que a igreja espera. Capítulo 24, a partir do versículo de número 3. Quem achou, diga, pode ler. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Amém, irmão? A primeira coisa que a gente aprende, fugindo um pouquinho do texto, é que tudo que a gente precisa saber, a gente tem que perguntar a Jesus. Amém? E em secreto. Se você quiser saber alguma coisa, irmão, não procure lá no... A gente vê muitas pessoas procurando no signo. A gente vê o mundo procurando nas cartas de tarô. A gente vive procurando outra coisa. Se você quiser saber alguma coisa, pergunta a Jesus. Jesus, esse trabalho que o Senhor tem para mim, Ele vai responder. Jesus, esse casamento que o Senhor tem para mim, Ele vai responder. Jesus, esse projeto que o Senhor tem para mim, pergunta em secreto, que Ele vai responder para você. Os discípulos em particular, eles curiosos, os 12 discípulos perguntaram a Jesus: quando haverá essas coisas? E quais sinais haverá de acontecer? A primeira vinda de Jesus, quando ele veio e nasceu em Belém, Efrata, houve sinais, a Bíblia já falava, os sinais do arautos, o sinal da estrela de Davi. E quando Jesus veio, muitos seguiram esses sinais, aqueles 3 magos, e localizaram Jesus. A segunda vinda de Jesus também, a Bíblia revela alguns sinais de quando ele está vindo, quando esse tempo se aproxima. No capítulo 24, versículo 5, vai falar sobre falsos cristos. Alguém pode ler? Se alguém quiser ler, levantar. 24 e 5 de Mateus. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro sinal da volta de Jesus são os falsos cristos. São aqueles que se dizem o próprio Cristo. E meus irmãos, eu não quero me delongar nisso, porque a gente tem algo lá na frente bem interessante para falar. Mas pesquisem. A gente viu agora, há 10 anos atrás, a Rede Globo, em um programa das madrugadas, um homem chamado Christian, dizia Jesus Cristo em inglês, e ele dizia ser o Cristo. E o interessante é que ele tinha muitos seguidores e seguidoras, e ele falava que ele veio e ele era o Cristo, e muitos seguiram ele, e ele se reunia, fazia ajuntamento, ia para vários países, era convidado pela televisão, interrogavam ele, ele afirmava ser o Cristo. E o primeiro sinal que a gente aprende aqui é que nos últimos dias haveriam falsos cristos. E quando a gente pesquisava isso, interessante que esse falso Cristo começou a aparecer agora, no último século. Antes do último século, apareceram homens com revelações falsas, tipo Maomé, dizendo, os irmãos sabem do islamismo, dos muçulmanos, em que eles pensam que Maomé é o Cristo. Mas de 1900 para cá, apareceram e aparecem muitos homens dizendo que é Cristo, dizendo que é o Filho de Deus, dizendo que veio buscar a igreja. Então, primeiro sinal. Segundo sinal, quem pode ler? Mateus 24 e 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Glória a Deus. Segundo sinal, irmão, guerras e rumores de guerra.
A gente, quando estuda, vê a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Porém, essas guerras já passaram. Não tem como ter uma Terceira Guerra Mundial. Por quê, irmão Nili? Porque essa guerra, se acontecesse, seria uma guerra nuclear. Então, todo o planeta ia se acabar. Você vê que na Segunda Guerra Mundial, no Japão, duas cidades chamadas Hiroshima e Nagasaki, até hoje é uma terra inabitável. Não presta para morar nem para plantar. Até hoje, se você chegar lá, a radioatividade daquele lugar vai causar câncer em você. Vai causar câncer naqueles que moram ali. Então, na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu nos anos 40, quando o Japão foi atingido por essas bombas, principalmente nessas duas cidades, houve ali um sinal para o mundo. E hoje nós não ouvimos falar em guerra. Guerra é uma coisa, rumor é outra. O que é rumor? Rumor é a gente ouvir que vai acontecer. Um exemplo, a gente viu esse ano os Estados Unidos numa guerra iminente com o Irã, com a Rússia, e a gente viu que muitas pessoas estavam desobedecendo o que diz a ONU, o Tratado das Nações Unidas, de cada país ter seu pacto de paz com outras nações. Nós vimos, e esse ano foi o ano mais evidente de todos os tempos, em que houve rumor, e ainda existem rumores de guerra entre as nações. E esse rumor de guerra vai ficar ainda, irmão, só rumor. Porque se houver uma guerra novamente, um exemplo, um país chamado Irã, que é um país bíblico, ele tem e domina uma ciência nuclear. Ele tem uma bomba nuclear, igual a Rússia. Então, se houver uma guerra, acabou o planeta. A energia nuclear, irmão, ela vem aqui de forma invisível. E por uma questão, sem a gente sentir, só de esmagamento da pressão que chega em toda a terra, morre todo mundo. Mas este é, irmão, o segundo sinal. E a gente não precisa nem falar tanto em guerra, porque nunca se ouviu falar tanto nisso nas nossas histórias, quando a gente estuda sobre algumas guerras. A Guerra do Paraguai, por exemplo, a Guerra da Itália, em que em 1944 as forças expedicionárias brasileiras, pela primeira vez, enviou soldados nessa Segunda Guerra. Então, irmão, o segundo sinal sobre a volta de Cristo é guerra e rumores de guerra. Terceiro sinal, quem pode ler? Mateus 24 e versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Glória a Deus, irmãos. Haverá o que, irmão? Fome. Lá em Lucas vai dizer pestes, terremoto. Irmão, estão vendo isso, irmão, por aí? Irmão, estão vendo fome por aí? Pastor aqui bem disse, aqui em Caruaru, irmão, terremoto. Aqui do lado da gente. Fome, vocês viram agora na Venezuela? Os irmãos vão lá, vejam lá no Google, bota lá, fome na Venezuela. Não tem mais nem cachorro nem gato. Eles mataram todos para comer. E agora todo passarinho que passa pela na Venezuela morre. Até o urubu eles estão matando para comer. Hoje eles estão comendo pombos. Atravessaram para o Brasil. Os irmãos viram, está aí na Globo. Jornal Hoje, Jornal Nacional. Porque a Bíblia fala que no último dia, irmão, eu quero trazer um parênteses, é outro sinal, que a ciência se multiplicaria para que eu e você pudessem ver tudo o que acontece no globo terra. Eu estou aqui, mas por meio do YouTube eu estou no Paquistão. Eu estou falando aqui, mas por meio do YouTube eu estou no Japão. E quem fala do Japão eu ouço no Brasil. Se eu quiser ligar para o Japão, eu ligo por meio desse celular, para que a ciência se multiplicasse, para que o conhecimento fosse derramado na terra, assim como a água cobre o mar, como revela o profeta Abacuque. A ciência se multiplicaria para que eu e você hoje pudesse ter acesso à informação e eu pudesse ter dados sobre o que eu estou falando aqui, sobre a fome que acontece no mundo. Não precisa nem olhar, nem se esforçar, nem sair do lugar. Veja lá no seu celular e veja fome no mundo, e você vai ver pessoas morrendo de fome. Um terço da terra ainda morre de fome, irmão. Na África, nos países como a Etiópia, as pessoas ainda morrem de fome. Um tempo desse que a indústria
ela tem hoje o poder de fabricar alimentos para que a terra pudesse ser abastecida. Mas é um sinal da volta de Cristo. Já está acontecendo na Argentina, numa cidade fronteira com o Brasil, chamado Puerto Iguaçu. As pessoas, uns cavalos morreram na estrada e enterraram ele. E as pessoas estavam escavacando a terra para tirar a carne daquele cavalo que morreu com um acidente. Aqui vizinho, no sul do Brasil e aqui no norte do Brasil, fronteira ali com o Amapá. Você vê que terremoto, não precisa nem a gente estar falando muito, irmão. Existem dados de que nesse último século a quantidade de terremoto no mundo aumentou mais de 10.000 vezes. Já é normal alguns países se preparar para enfrentar o terremoto. No Japão, por exemplo, os prédios de lá têm amortecedores, que na hora que vem o terremoto, o prédio balança, mas ele não é destruído. Mas também, irmão, fome, pestes. Qual é a peste que a gente está vivendo agora? Toda criança acima de 3 anos, ela já ouviu falar no coronavírus. Quem aqui nunca ouviu falar no coronavírus? Que todo mundo agora tem que usar uma máscara. Irmãos, Jesus está voltando. Ao contrário do mundo, a igreja se alegra. Ela só se entristece naqueles que ainda endurecem o coração. Mas a igreja se alegra porque o rei está voltando. Quarto sinal, quem pode ler 24 e 9 de Mateus. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Pode ler o restante. 24 e 9. Então sereis atribulados e vos trarão seres odiados de todas as nações, por esses causa de meu nome. Tudo isso por causa do meu nome. Amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ser odiados, nós vamos ser perseguidos. Veja na internet e veja perseguição aos cristãos. Agora, essa semana, a China, ela acabou de proibir culto cristão. Ela já perseguiu os testemunhos de Jeová que está lá todos os salões do reino lá, acabou. Qualquer um que falar de Jesus lá é proibido. Na China, local em que foi o epicentro dessa epidemia. Só que quando a gente vai para a Bíblia mais profundo, existem os olhos aos judeus, ao povo judeu e aos que professam Jesus. Os judeus, a gente vai para a história e vai falar sobre o Holocausto. O Holocausto aconteceu na Alemanha, no governo de Hitler, quando ele exterminou milhares de judeus, só porque eram judeus. Irmão, quem é judeu? O que é que a Bíblia fala sobre judeu? Guarde isso. Quem são os judeus? Não vou responder agora, mais para frente. Mas os judeus, simplesmente pelo fato de ser judeu, eles foram perseguidos e odiados. E, biblicamente, porque Jesus está voltando, o homem chamado Hitler exterminou, colocou no corredor da morte. Eles exterminavam os judeus colocando numa câmara de gás. Ele colocava todo mundo assim, num lugar fechado, apagava a luz. Ele não sabia o que ia acontecer e eles colocavam gás. E eles morriam ali sem poder respirar. Os judeus eram queimados vivos, faziam um buraco e enterravam tudo em vivo. E nem precisa falar, 70 anos depois de Cristo, quando o templo foi destruído e o povo de Deus ali era colocado no Coliseu de Roma para fazer festa, para o imperador ver os leões devorando os cristãos. Era festa, era um ritual normal. Pega os leões famintos, prende ele, coloca o povo de Deus, os cristãos, no meio do Coliseu, que era tipo um estádio de futebol. Eles ficavam assistindo os leões tragando homens, mulheres e crianças, pelo fato de confessar Jesus como seu único
e suficiente Salvador. Pelo fato de não negar o nome de Jesus, eles preferiam ser mortos, ser engolidos vivos por leões. Eles preferiam, irmão, a salvação do que ficar no mundo. Um sinal da volta de Jesus, revelado aqui em Lucas e Mateus. Um sinal que nós seremos odiados. E hoje, irmão, eu quero dizer que as coisas estão mudando. Hoje existe uma palavra chamada liberalismo. O que é, irmão, liberalismo? Um exemplo. O mundo agora quer inverter os valores, porque a igreja prega princípios. Vou dar um princípio só. O princípio de Deus criou macho e fêmea. Eles querem, pelo liberalismo homossexualista, dizer que podemos escolher o que queremos ser. Não vou me detalhar porque tem criança aqui no recinto, mas os irmãos estão entendendo. Hoje, a sociedade, ela quer perseguir a igreja porque ela prega o princípio bíblico. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a nossa bússola. O que fugir dela, irmão, o que fugir da Bíblia é algo anticristo. E o liberalismo quer fazer isso. E está acontecendo também dentro das igrejas. Então a igreja que praticar a Bíblia, ela vai terminar sendo perseguida. Para você não ter ideia, eu já experimentei isso na carne, nesse pleito. Porque a gente fala de Jesus, porque a gente fala que Cristo é a solução, e fala que existe sim uma cura, uma saída, uma libertação para isso. Mas eles não entendem. Por isso que os cristãos, os crentes, hoje eles são perseguidos. Agora os crentes liberais, não. Olha um pouquinho para 20 anos para trás, para a sua igreja, a Assembleia de Deus. E veja hoje se é a mesma igreja. Olhe para trás, Assembleia de Deus não, olhe para trás dos crentes de 20 anos atrás, que andava na rua com a Bíblia. E veja hoje. Hoje, irmão, ninguém tem mais vergonha não de ser crente, porque é moda, né? A gente vê lá no Facebook, partiu para a igreja lá, os irmãos colocando, partiu, ciclo de oração, partiu, congresso, partiu, isso é moda, não é partir para tudo. Mas aquele que dentro da escola, o jovenzinho, minha jovem, que diz assim, eu sou crente. Quando a gente vê o vizinho, a vizinha, sabe lá, te odiando, só porque você não usa água na cozinha, só porque você bota aquele sino alto, ele já fica te odiando. Só porque você dá glória a Deus, só porque você está alegre, ele já fica te odiando. Porque quem tem um brilho, quem tem a luz de Cristo, ele é odiado pelo mundo. Isso é um sinal da lei. Então, por isso que Jesus não se incomoda com isso, não. Não se incomoda se o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim. Então, ter a luz e o rosto de Cristo é um sinal que você está cumprindo o que a Bíblia fala e quer que você faça. Aquele momento que a gente entra no liberalismo e fala, não pode, isso aí pode, não tem problema não, antigamente isso era besteira, mas pode. Tem coisa que os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas pode. Namoro, pastor, pode, meu tempo podia não, mas pode. Olhe para a Bíblia, como Paulo disse, Coríntios 13, agora eu vejo como um espelho. Olhe para a Bíblia e se veja se você está fazendo o que ela pede, o que ela exige que a gente façamos. Mas, meu irmão, quinto sinal, Mateus 24 e 10. Quem pode ler? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Amém. Meu irmão, entenderam? Deixa eu dar só um exemplo. Nesse tempo, irmão, que a gente está vivendo, é onde a geração chamada Igreja de Laodiceia, que é a nossa geração, praticamente ela não se importa mais, não se coloca mais no lugar do irmão. É aquele tempo chamado fofoca.
É que a gente olha para o irmão para falar da vida dele, para falar dele, escandalizar, caluniar, injuriar ele sem se importar. É aquele irmão que quando cai, a gente não levanta, a gente pisa. É aquele irmão que quando erra, a gente não abraça para querer trazer de novo, mas a gente faz como o samaritano foi feito com ele. Quando veio o sacerdote, quando veio o levita, ele deixou ele lá. Esse é o tempo que a gente perde o amor para com o próximo. É quando a gente não se importa com o próximo. Ao contrário, é quando a gente fala dele, quando a gente causa escândalo, quando a gente, na realidade, traz para uma calúnia sobre ele, sobre ela. Você não vê isso na igreja? Ou não? Alguém já falou do irmão para você que não presta para nada? Cuidado com ele, cuidado com ela. Que aquilo é uma praga do Egito. Aquilo é a primeira, a segunda, a terceira praga. Aquela é a terceira, a quarta e a quinta praga do Egito. Esse, irmão, é um sinal de que Jesus está voltando quando essas coisas acontecerem dentro da igreja. É um sinal que ele está vindo, que ele está voltando. E a gente vê nós crentes brigando com a gente mesmo. É a gente brigando com a gente mesmo. É o conjunto brigando dentro do conjunto, os jovens, os irmãos, as irmãs brigando entre eles mesmo. E ainda causando escândalo. E levantando calúnia. E dizendo, como um falso profeta, mentindo, muitas vezes. Sexto sinal, 24:11. Quem pode ler? Falsos profetas enganarão a muitos. Os falsos profetas, irmão. Olha, esse ano foi o ano das profecias. Existiram tantos profetas, tanta profecia. Um exemplo, esse ano de 2020, houve uma profecia por um determinado profeta, e ele dizia que ia causar um tsunami no Rio de Janeiro. Passou aí no YouTube. O Rio de Janeiro ia sofrer um tsunami no período do carnaval. E ele ia e foi um profeta aí, famoso. E ele disse, olha, vai causar um tsunami no Rio de Janeiro, e vai ter morte, vai ter tal, e profecia. E quantas profecias ou profetadas nós estamos vendo? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que examinar a profecia. Os falsos profetas, irmão, hoje nunca se viram tanto. Às vezes está lá empolgado, aí diz, olha, Deus vai fazer isso, isso, isso. Deus vai fazer aquilo. Irmão, tem gente que não vem para a igreja, não ora e vai na casa do profeta, porque tem profeta em toda a cidade. Todo lugar tem profeta. Vai lá que Deus vai falar, aquela irmã de Deus, aquele irmão fala, Deus usa ele. Irmão, Deus não usa a Bíblia mais não. E Deus não usa a tua oração mais não. Meu irmão, hoje, por conta dos falsos profetas, muitos irmãos saíram da igreja. Muitos irmãos estão decepcionados com Deus, que não tem nada a ver com essa profetada que ele recebeu. Tem irmão, eu conheço um irmão que ele disse, olha irmão, eu creio nisso, naquilo, porque Deus usou um irmão lá e disse isso, e eu vou lá todo mês para Deus falar comigo, todo mês eu vou lá. E ela disse que me viu pegando um avião como se fosse táxi e tal, e aí ele vai e pensa que isso vai acontecer, e entra nesse meio político e vai querer ser pá. Eu disse, irmão, tem orado, irmão, tem consultado a Bíblia, irmão. Existem 3 períodos na Bíblia em que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Pai vinha do tabernáculo, no lugar chamado Santo do Santo, e os homens só ficavam olhando e sabiam que Deus tinha visitado o povo quando a fumaça subia. Deus habitava no meio do povo, no meio das 12 tribos de Israel. Na realidade, no meio das 11 tribos, porque a tribo do Levita estava dentro do tabernáculo. Jesus, quando veio, ele veio habitar entre nós. Deus veio habitar no meio, Jesus veio habitar entre nós. Mas o Espírito Santo diz, eu vim habitar agora dentro de nós. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. É igual o discípulo, ele quer saber
Vai lá em secreto que ele te responde. O que é que tu quer saber? Qual a direção que tem que tomar? Ei, o Espírito Santo, ele habita em você. Você é como Paulo escreveu aos Gálatas 2:20. Eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. E nesse corpo eu habito pela fé no Filho de Deus. Nós temos que ter a mente de Cristo, porque ele vive em nós. Irmão, falsos profetas é o 6º sinal. E o último sinal, Mateus 24:12, quem quiser ler. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmão, o amor, lá em Coríntios 3 vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, pode falar em mistério, irmão, rodopiar na igreja, canela de fogo, mas se não tiver amor. E o amor, lá em João, Epístola de João vai dizer: o amor, irmão, ele não é evidenciado em palavra, é em atitude. 3,16, salvo engano, é 3,18, da primeira Epístola de João. É Pedro, perdão, mas depois você procura aí. Vai dizer: amai-vos não só de palavra, mas em atitude. E ele disse: e ainda que eu entregue o meu corpo todo para ser queimado, ainda que eu venda os bens, que distribua aos pobres, sem amor, nada adianta, irmão. Eu posso ser quem eu for, eu posso ser caridoso, muita caridade, mas se não tiver amor, não adianta de nada. Você está fazendo a obra em vão. Porque ele vai dizer que o amor tudo sofre. Está sofrendo, irmão? Tudo suporta, está suportando, irmão? Tudo crê, você está crendo na promessa, irmão? E tudo espera, você está esperando? Ele disse: agora resta 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A fé de Abraão, a esperança de Jó e o amor de Cristo. Irmão, sem amor não adianta ser crente, não adianta louvar, não adianta ler a palavra, não adianta abraçar, chorar, não adianta. Você tem que amar. Amar é se colocar no lugar. Amar é quando você vê aquele homem samaritano, inimigo seu, aquele que não quer seu bem, e ele está lá ferido, mas você está com vinho e azeite, é amor, para levantar ele, se colocar no lugar dele e no lugar dela. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmão, vamos voltar 20 anos de novo na igreja, em que não precisava, irmão, não precisava saber se a irmã está precisando de alguma coisa, não. Antes era pedir, a cesta básica já chegava na casa dela. Não precisava saber, irmão, se a irmã não tinha roupa para a comissão, para o conjunto, não. Ela já mandava um recado para ela na casa da costureira, porque o pano já estava comprado e a igreja já tinha providenciado o pano para aquela roupa. Eu estou dando um exemplo do que eu vivi, não vi falar, não, eu vi. No tempo em que havia amor. No tempo, com certeza, pastor Jaumir, nosso pastor, viveu em que o carro do pastor era um cavalo e o teto do carro era o guarda-chuva, e visitava todos os irmãos. Podia morar lá no Gentipim, não sabe onde é Gentipim? Depois do fim do mundo vai para lá um pouquinho, mas se tivesse um crente lá, ele ia visitar, orava por ele ou por ela, dava ceia e dizia que Jesus é bom. Hoje nós vivemos dias maus em que o amor esfriou. O glória a Deus e o aleluia da igreja praticamente acabou. As igrejas que faziam barulho já não incomodam mais os vizinhos. Não precisa não, irmão. Não tem mais processo para as igrejas, porque essa igreja ficou lá para trás. Mas é um sinal
que a vida de Cristo está próxima. É um sinal que Jesus se aproxima. E eu vou fazer uma pergunta. Tudo que eu falei aqui, irmão, vocês estão vendo? Sim ou não? Vocês estão vivendo isso, sim ou não, irmão? E vocês creem que Jesus está bem pertinho de chegar? Agora eu vou fazer uma pergunta para mim. Será que eu estou preparado para quando ele chegar, irmão? Se tocar a última trombeta e sair um relâmpago do Oriente do Ocidente nesse minuto, e o céu abrir, será que eu posso me alegrar nesse momento? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que nós vamos para o céu, irmão? Eu me converti quando meu irmão pregou para mim e disse: existe o céu e o inferno. Tu quer ir para onde? Eu quero ir para o céu. Para ir para o céu tem que ser crente, andar com a Bíblia, orar, negar o mundo, negar a si mesmo, parar com esse negócio aí que você faz, e ir para a igreja, dobrar o joelho, e sair no domingo de tarde para evangelizar no sol quente e dizer que Jesus salva, liberta, santifica o homem, lava o pecado, purifica e leva para o céu. Que pergunta, irmão. Mas que alegria a gente ouvir essa palavra. Mas eu quero convidar os irmãos, ainda dá tempo, lá no Mateus capítulo 21. Glória a Deus. Capítulo 18, perdão, 21 e versículo 18. E 18 diz assim a palavra do Senhor: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Amém, irmão? Cedo de manhã, Jesus teve fome, e ao avistar uma figueira cheia de folhas, viu que não tinha fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira e disse: não nasce mais fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Agora vamos voltar, irmão. Hoje é estudo. Mateus 24, 32. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Amém, irmão? Só para o irmão entender novamente. Mateus 21 e 18 diz que Jesus, pela manhã, teve fome e olhou a figueira cheia de folhas, mas não tinha fruto. Ele foi buscar o fruto, mas não tinha. Estava até bonita a figueira. E ali ele amaldiçoou a figueira secou imediatamente e não mais produziu frutos. Mas quando a gente remete ao capítulo 24 e 32 de Mateus, ele vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brotarem os seus frutos. Isso é no final. A gente falou dos 7 sinais. É quando Jesus fala sobre tudo o que aconteceu. Aí no final ele diz: lembraram da parábola da figueira. Irmão, quem é a figueira? Quando a gente aprende na escola bíblica, pelo livro da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A figueira também representa Israel. Israel não é só representado pela figueira, mas também pela oliveira. Mas a figueira, se ela é Israel, ela é eu e você. Nós somos o Israel de Deus. Mas qual é a evidência que nós somos a figueira, irmão?
Vamos lá para Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis capítulo 3. Como saber se nós somos a figueira ou não? Quem quiser ler, pode ler. Gênesis 3 e 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras e fizeram para se aventais. Amém? Israel, o povo de Deus é representado pela figueira desde Gênesis 3 e 7. Quando eles pecaram e quando abriram os olhos que estavam nus, eles cozeram folha de figueira para cobrir a nudez. Lá na frente, o próprio Deus, ele veste com roupas de animais, representando o sacrifício de Cristo. Porque para ele tirar uma pele do animal, ele teve que sacrificar o animal. E um animal inocente, que não tinha nada a ver com isso. Israel, a figueira. Irmão, para terminar aqui, tem tempo ainda um pouquinho, a gente precisa entender a história, o contexto histórico. Algo que não está na Bíblia como histórico, mas está na Bíblia como sinal. Quando Jesus disse ao discípulo, não ficará pedra sobre pedra desse templo, ele estava falando de algo profético, que 70 anos depois da morte de Cristo, o templo de Israel foi destruído, e não ficou pedra sobre pedra. E Israel, o povo de Deus, foi perseguido, e foram e fugiram da nação de Israel. Todos os judeus, todo o povo de Deus, eles tiveram que fugir pela perseguição. Só é você começar a ler o livro de Atos, quando vai falar da morte de Estevão, quando vai falar da morte de Matias, quando vai falar da prisão de Pedro, de Paulo, começou a perseguição. E o evangelho, irmão, chegou em Roma, ninguém sabe como, até hoje os historiadores não sabem, mas foi alguém que foi perseguido, correu tanto e chegou lá. Quando Paulo escreveu aos romanos, ninguém sabe como foi que chegou lá, porque não foi Paulo que levou o evangelho a Roma. Ele já escreveu uma carta a Roma, onde ele viu lá um Deus desconhecido, onde ele viu muitos deuses lá, ele viu um desconhecido que era o Deus nosso. O nome disso aí chama-se diáspora. Diáspora foi a perseguição do povo de Deus. E apareceu o povo de Deus nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos é uma nação formada de judeus. Por isso que lá em Abraão, a promessa de Abraão diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a promessa foi que te abençoarei, onde colocar a planta do teu pé. Tanto é que os judeus formaram os Estados Unidos, por isso que é uma potência daquela, porque está debaixo da promessa. Mas o que eu quero dizer é que 70 anos depois de Cristo, Israel foi embora, acabou. É como se fosse o Brasil, irmão. É como se nós tivéssemos percebido que cada um fugiu do Brasil, não ficou mais nada no Brasil. O templo que Israel adorava foi destruído, não ficou pedra sobre pedra, e foi perseguido por dois motivos. O povo de Deus foi perseguido. Primeiro, para se cumprir a profecia de Cristo, e para que o evangelho fosse pregado em toda a criatura. Sabe por quê? Porque lá em Atos 2, o povo estava em Jerusalém, todos assentados, e o Espírito Santo caiu sobre eles, passaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo concedesse que falasse. Aquela língua, irmão, tem um verbo, numa palavra grega chamada glossária, quer dizer línguas de outras nações. Ou seja, como é que o discípulo ia pregar em nações que falavam outra língua? Então o Espírito Santo concedeu que eles falassem. É como se eu não soubesse falar inglês, e daqui a pouco eu falo inglês para poder pregar nos Estados Unidos, na Inglaterra. Quando aquele povo foi perseguido, era para que o evangelho chegasse em outras nações. E Deus ainda faz hoje, irmão, com a gente. Teve um irmão que teve um problema de saúde nele, e ele não queria ir para o hospital, e aquela luta, e eu fui com ele lá no regional. E o médico disse: vai ter que operar. Ele se assustou com aquilo.
Só que no meio do caminho não operou. Ele passou uns 15 dias lá, só internado, como é dizer, não precisa operar não, vai para casa. Aí ele disse, eu não entendi nada, meu irmão. Deus te levou para você ganhar almas lá dentro do hospital. Tanto é que foi 15 dias de alma se convertendo onde ele ficou naquela enfermaria. Às vezes Deus leva algo que você não quer ir, irmão. Deus leva você, tira você da sua casa, do conforto da sua família, porque nós todos somos missionários. E se você não quiser ir, Ele manda. Ele cria uma situação. Isso acontece porque Deus quer salvar uma vida lá. E aí, se ninguém vai, Ele cria uma situação, Ele adoece você, Ele faz alguma coisa acontecer, para você ir lá, pregar para ela, quando pregar, acabou, volta. Eu estava um dia desse aqui no Detran, em Caruaru, encostei o carro na frente do Detran. Quando daqui a pouco o carro da Polícia Federal, Rodoviária Federal, leva meu carro, que está mal estacionado. Aí levou o carro, só que eu estava conversando com uma menina, e ela desesperada, porque levaram a moto dela, e ela disse que estava dando tudo errado na vida dela, e eu pregando para ela, não, minha irmã, mas tudo tem um propósito, Deus tem algo na tua vida. Ela, não, é porque eu vendi essa moto a um homem, e eu não conheço ele, e agora ele tem que vir, senão ninguém vai liberar minha moto. Aí daqui a pouco uma pessoa chegou para mim e disse, ô irmão, aquele carro é teu. Eu digo, levaram. Eu quando olhei, imagina, não, deixa eu resolver meu documento e depois eu vou atrás dele. Aí ela olhou para mim e fez, tudo e tu vai ficar desse jeito, eu levar teu carro. Eu digo, não irmão, quem sabe Deus está me dando um livramento? Quem sabe o que é que Deus quer fazer com isso? Ela, meu Deus, eu nunca vi uma paciência dessa. Eu digo, Deus está no controle de tudo, irmão. Aí ela desesperada, aí eu conversei com ela e disse, qual é o nome do homem que você vendeu a moto? Ele é vigilante lá do regional. Ela disse a mim, como é o nome dele? É fulano. Irmão, um amigo meu. Eu liguei para ele na mesma hora. Sandro, tu vendesse uma moto, uma pé? É fulano. Se tu vendesse, eu vendi. Pô, ela está aqui no Detran pensando em você. Tu estás olhando, eu estou passando aqui. Entra. Chegou lá, resolveu o problema dela. No final de tudo, eu disse a ela que Deus tinha um plano na vida dela, que Deus tinha criado aquela situação para ela ouvir a palavra, e ainda levou meu carro para eu não sair do lugar para eu falar com ela, irmão. Aí no final, ela foi embora, chorando, alegre, e eu fiquei. Eu digo, e agora para resolver meu carro? Aí chega um rapaz, um amigo meu que é da polícia, nunca vai ter visto. Ele chega para mim, olha, Didi, meu irmão. Aí eu vi ele diferente, eu digo, tu é crente, agora eu sou crente. A paz do Senhor, meu irmão, se abraçou. Aí o menino que trabalha no Detran, que é aquele bonito, chegou para mim e disse, ô Simões, que até foi comandante daqui, rapaz, levaram o carro dele e disse, tu não conhece um menino não? Aí ele fez, foi que hora? Foi agora. Peraí, ele ligou, rapaz, tu tá com um lacinho preto, tá aqui, não, é do amigo meu, não boto não, certo? Venha buscar então, para a gente não perder tempo aqui. Aí eu fui, botei na moto, peguei meu documento, entrei no carro. Aí ele fez, Didi, vamos almoçar lá em casa? Eu disse, bora. Quando eu cheguei na casa dele, conheci a esposa dele, sem saber que ela tinha casado com ele, lá minha colega de Caruaru. Ela estava operada, uma cirurgia. E a gente foi almoçar, e aquele gemido lá. Oi, oi. Eu disse, o que foi? Aí ele disse, a minha esposa, pai, está sentindo dor. Aí eu fui lá, eu conheço ela. Aí sou Didi, olha, menina, eu estou com uma dor terrível aqui. Aí eu disse, tu está tomando o quê? Esse remédio? Eu disse, poxa, está errado, não é desse jeito não. Está tomando assim? Não, não é desse jeito não. É desse jeito, é esse, está tomando errado. Aí eu dei, pronto. Aí dei o remédio a ela e a gente foi almoçar. Daqui a pouco ela chega, boazinha. Mas foi Deus que me trouxe aqui. Eu disse, não, eu estava tomando o remédio errado. Almocei, irmão, preguei a palavra, a menina foi-se embora alegre, a outra estava na casa dela com dor, Deus reverteu o quadro. Almocei, vim para casa, porque Deus leva quando você não quer ir, mas vá. Ele cria uma situação para você ir, vá. Eu não queria ir para onde eu vou, mas é Deus que quer mandar e Ele vai fazer o que Ele quiser fazer, irmão. É o agir é dele, a glória é dele. Então, irmão, esses dois propósitos. Primeiro, é para o Evangelho chegar. Primeiro, para a profecia se cumprir. Segundo, para o Evangelho ir. Porque ele se interessa em qualquer um.
Jesus se interessa por aquele que você não tem interesse. Ele se interessa. Para você que não vou pregar peça, não presta para nada, mas para Jesus presta. Quem é que queria um endemoniado gadareno? Nem a cidade queria lá em Gadara. Jesus pegou tudinho, montou no barco, tudinho, enfrentou a tempestade. E quando chegou, aí ele souberam, a gente passou tudinho por conta disso. Jesus, eu estou conjecturando, Jesus, por conta disso, porque eu me interesso. Eu coloquei vocês aqui, sofreram a tempestade, passaram pelo medo, passaram pelo vale da sombra da morte, mas eu é que mando, é Jesus que manda, irmão. Nós estamos aqui na terra, irmão, para servir. Estamos na terra para dizer, Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse, envia-me a mim, eis-me aqui. Esteja preparado, irmão. O rei está voltando, perseguição, falsas profecias, vai ser caluniado dentro da igreja, injuriado, perseguida pelo vizinho, pela vizinha, pela família. Mas Jesus está voltando. O rei está voltando. Mas, meu irmão, o que eu quero dizer com isso? A Bíblia quer dizer é que a figueira secou. Essa perseguição de Israel quer dizer que a figueira secou. Só que quem está aí vindo para a escola bíblica, que está antenado, em 1948, Israel nasceu de novo. Amém, irmão? Israel nasce de novo como nação. E essa profecia é cumprida em Mateus 24 e 32, quando diz: ei, entendei a parábola da figueira. Quando brotarem os frutos, Israel em 1948 volta a ser nação. Depois de 1900 anos volta a ser nação. E os judeus que estavam espalhados, irmão, agora há 20 e poucos anos atrás, mais da metade já está em Israel. Israel, irmão, lá 75% da terra é um deserto. Mas a maior tecnologia da agricultura do mundo está em Israel. O interessante é que quando a primeira coisa que a gente leu, quem lembra, irmão, o primeiro versículo? Quem lembra? O primeiro versículo que a gente leu, Lucas 21. Vamos ler de novo. Lucas 21 e 28. Diz o que a palavra do Senhor. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas acontecerem, olhai para cima. Em outras palavras, erguei as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Irmão, eu sou um cara, quem me conhece assim da área da saúde, sabe que eu sou meio chatinho em relação à parte científica. Eu sou doente por bula de remédio. Não tem aquele negócio que ninguém entende, eu sou doente por aquilo. Eu leio e vou a fundo naquilo. A bioquímica, aquela ligação de carbono, eu sou doido por aquilo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, querer compreender um pouquinho os meus ensaios, fui para o contexto histórico, tudo que vem acontecendo, eu nunca vi uma ciência tão exata como a Bíblia. 1 mais 1 é 2, a Bíblia é mais do que isso, irmão. Amanhã você vai ligar a televisão, a Bíblia já está falando o que vai acontecer, há mais de 2000 anos atrás. Irmão, Bíblia não é para enfeitar a estante. Bíblia é para ser igual ao Salmo 1, meditar de dia e de noite. Bíblia é a bússola do crente. Levantai as vossas cabeças. Israel está. Irmão, não tem aquele globo na terra. Não tem globo. Na escola não tem aquele globo. Israel está no meio. Já percebeu? O Brasil está mais para a esquerda. O Japão está para a direita. Estados Unidos está em cima. A Argentina está embaixo. Israel está no meio. Para todo o globo olhar para ele. A maior profecia não foi esse coronavírus não desse ano. A maior profecia não foi quando Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tirou a capital de Israel, que ficava numa cidade chamada Tel Aviv, e trouxe para Jerusalém.
Foi um sinal grande. Quando o nosso presidente Jair desceu Bolsonaro, tirou também o consulado brasileiro de Tel Aviv e colocou em Jerusalém. Não todo mundo soube, foi notícia em qualquer jornal. Mas a maior, irmão, profecia disso que eu vi é uma nação inimiga que nasceu lá em Ismael e Agar. O reino da Arábia Saudita é esse povo, quando eles fizeram um pacto de paz com Israel. É a maior evidência que Jesus está voltando. É essa. A gente que está entendendo aqui essa ciência bíblica. Só que, irmão, a gente fala em Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A gente já vai encerrar agora. Pastor. Eis que estou à porta e bato. Pronto, comandante. Irmão, quem é que está na porta? Eis que estou na porta. A gente leu aqui em Mateus 24. E essas coisas estão para acontecer. Está às portas. Quem que está à porta batendo para entrar? Jesus está dizendo na igreja de Laodiceia: eu estou voltando. A gente pega esse versículo e fica pregando para os não crentes. Olha, Jesus está batendo na porta, ele está falando na porta da igreja. Ele está dizendo: eis que estou à porta. Ele está dizendo: eis que estou voltando. Esse versículo é escatológico, é um versículo profético. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. O amor não esfriou, irmão. A iniquidade não se multiplicou, irmão. A calúnia não aconteceu, a injúria, tudo vem acontecendo. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, meu irmão, Jesus é o que? Ele é o verbo, ele é a palavra lá em João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus está dizendo: se você ouvir a minha voz, ele está dizendo: se você ler a palavra, se você ler a Bíblia, se você estiver atento, então eu entro. Ele está dizendo: então eu venho, eu volto. Então ele vem, meu irmão. Sabe quando é que ele vem? Quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então ele vem. Porque lá em Apocalipse 13, 20, ele fala à igreja de Laodiceia. Ele diz assim: quem dera fosse frio ou fosse quente, porque como não és frio nem é quente é morno, estou a ponto de vomitar da minha presença. Tu pensa que abastecida é rica, mas tu é pobre, miserável, é cega e nua. Aconselho-te que compre roupa para vestir, colírios para ver a vergonha da tua nudez. Jesus está dizendo à igreja: te conserta, te prepara. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei. Irmão, esse capítulo é escatológico. É escrito na carta de Jesus, escrita por João, às igrejas da Ásia. E a última geração é nossa, a igreja de Laodiceia. Nunca a igreja evangélica foi tão rica. Grandes templos. Você vê em São Paulo, o templo de Salomão da Igreja Universal, o templo do mundo. A Coreia do Sul tem a igreja maior, a igreja Assembleia de Deus do mundo está lá. As igrejas evangélicas antigamente, irmão, era lá no finalzinho do bairro, hoje era na avenida. Hoje as igrejas evangélicas têm a estrutura moderna, tudo, riqueza, estrutura, grandes templos, catedrais, e aí a gente vê que é assim. Mas só que a igreja de Laodiceia é uma cidade rica na fábrica têxtil. E lá também tinha uma fábrica de colírio. Era uma cidade rica na medicina. Mas faltava Jesus. Faltava o amor. Por isso que ele disse assim: quem dera, ou fosse frio, ou fosse quente. Como é mais ou menos, então não tem como
como voltar. Não tem como eu entrar. A igreja de Laodiceia, ela pegou Jesus e disse: fica lá fora, que aqui que manda é o homem. A igreja dessa geração tira o comando e o controle de Cristo e coloca o comando e o controle do homem. Por isso que Jesus está dizendo: estou na porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei, cearei com você e você comigo. E aí virá Jesus. Eu quero agradecer, irmão, essa oportunidade. Agradecido aos ouvidos, aos irmãos, a paciência. E pedir oração. Ore por nós. Mas eu quero guardar essa pergunta para mim. E se Jesus vier agora, será que eu estou preparado? Eu ainda vou fazer outra pergunta. Será que Jesus está se agradando do meu modo de viver? Será que Jesus está agradando da maneira com que eu sou crente? Será que eu estou cumprindo o ID do Evangelho? Porque se eu não cumprir o ID, irmão, Ele vai mandar de qualquer jeito. Eu dizia um dia, eu passei um monte de tempo trabalhando na UTI. Eu nunca vi tanto crente no leito de UTI, irmão. Por 2 motivos: para ouvir o que não ouviu na igreja, e para falar o que não falava na rua. E ninguém me falou não, viu? Eu vi e vivo isso. Então vamos refletir e olhar para nós mesmos, né? A Bíblia diz: examine-se, pois somos assim mesmo. E eu faço essa pergunta para mim: será que Deus está se agradando de mim? Será que eu tenho muito que melhorar, muito. Na verdade, eu tenho que nascer novo para agradar os olhos do Senhor. Mas agradeço, irmão, a oportunidade. Já são um pouco mais de quase 9 horas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do seu Santo Espírito esteja sobre nós. Você diz? Amém. E a paz do Senhor, seu irmão.